Oi, eu me chamo Ana Rose e curso Letras Português na Universidade Federal do Piauí. Meu nome é Daniel e também curso Letras pela Universidade Federal do Piauí. Então, nesse vídeo, falaremos sobre o sermão da segunda dominga do Advento, do Padre Antônio Vieira. Sob a orientação da professora doutora Cristiane Feitosa Pinheiro e do professor doutor Welbert Feitosa Pinheiro, das disciplinas de Literatura Portuguesa e Literatura Nacional 1, respectivamente. Então, nossa apresentação seguirá esse cronograma. Primeiro, falaremos sobre o tema geral, o barroco. Em seguida, falaremos sobre o autor. No item 3, falaremos sobre informações e estruturas acerca do sermão. Na parte 4, falaremos sobre o introito, o argumento e a peroração, que é onde justamente iremos explicar o resumo do sermão. Então, o barroco, a escola literária que pertence ao Padre Antônio Vieira, ela, a nível de demarcação e de periodização, ela está situada do século XVI ao século XVIII. Então, é um período até bastante grande. Mais especificamente, do ano 1589 a 1756, mais ou menos. Então, agora veremos um pouco das características dessa escola literária e um pouco do que aconteceu nessa época. Ela é conhecida como a arte da Contra-Reforma. Então, por que Contra-Reforma? A Contra-Reforma é justamente a oposição à reforma luterana que ocorria até então. Ela é um método também de catequese, pois foi absorvida pela Igreja Católica em um pouco de suas ações contra-reformistas. Então, um pouco dessa ligação entre o Barroco e a Igreja Católica podemos observar nas inúmeras construções de igrejas que ocorreram nesse período. Então, isso é um dentro das várias características que tem entre o Barroco e a Igreja Católica. Ela é uma escola de dualidade. Então, por que dualidade? Tem que ter algum motivo para que assim tenha sido conhecida. O Barroco, ele tentou aglutinar a visão do mundo medieval, que é aquela visão do mundo teocêntrica. E por que teocêntrica? É Deus como centro do universo. Deus regindo todas as ações do universo. E ele também tentou aglutinar a visão do mundo teocêntrica junto com a visão clássica. Então, nessa visão clássica, vem a questão do antropocentrismo. Agora, não Deus, mas o ser humano, o homem como centro do universo. E ele rege todas as ações do universo. É renascentista, o período clássico, e também terreno. Então, vocês vejam, observem esse embate que há entre essa tentativa de juntar a visão desses dois mundos. Então, isso se reflete na arte barroca, por exemplo, no claro e no escuro, na matéria e espírito, no belo e no feio, como veremos daqui mais um pouco. Então, o barroco ele se caracteriza também pelo excesso, pelo rebuscamento, as linhas tortas e essa questão da sinestesia, do jogo de emoções, de sentimentos que ocorrem na arte barroca. Então, duas são as correntes do barroco, o gongorismo e o conceptismo. O gongorismo ele busca conhecer o como do seu objeto de análise. Então, eu digo objeto de análise, mas pode ser também na arte que ele se propõe a fazer. Então, para isso, se usa metáforas, imagens, neologismos, os hipérbatos que inverte a ordem da sintaxe da palavra e trocadilhos. Então, essa questão do rebuscamento, de excessos, vem com o gongorismo, ou seja, essa linguagem um pouco mais fechada, uma linguagem que, para você entender, você tem que lançar mão de alguns artefatos, muitas vezes linguísticos, por exemplo. E o conceptismo, que busca conhecer, diferentemente do gongorismo, busca conhecer o são. Então, para isso, ele usa a razão, a inteligência, e é uma corrente que ela se mostra principalmente na prosa. Muito embora se use da razão e da inteligência, da lógica, o sentimentalismo não é prejudicado. Isso não atua em detrimento do sentimentalismo. Como veremos né, no sermão do Padre Antônio Vieira, que nós iremos analisar aqui. Então, aí está a conversão de São Paulo, de Caravaggio,
e a Polidafne de Jean Lorenzo Bernini. Vocês percebam aquilo que eu falei, questão do claro, do escuro, a questão do rebuscamento, questão da beleza, sabe? De traços, uma certa profundidade. Então, vocês também observem a ligação que há entre até o título da obra, da pintura, da tela, a conversão de São Paulo. Então, isso vocês façam link com a questão que eu falei da Igreja Católica, dessa ligação entre as duas instituições. Bom, agora nós veremos um pouco sobre o autor, para bem entender como se dá a estrutura, a escrita do sermão que estamos analisando. Então, o padre Antônio Vieira, ele representa a mais alta expressão de personalidade e cultura da sua época, carregando em si as linhas fortes que compõem esse complexo quadro do barroco português. Então, ele nasceu em Lisboa, no ano de 1608, mas foi trazido ao Brasil com 6 anos de idade. Em 1623, ingressou na Companhia de Jesus e foi ordenado sacerdote em 1634, carregando fama de orador eloquente e culto desde então. E entre os inúmeros trabalhos, né, que compõem a vida do padre Antônio Vieira, e também os inúmeros acontecimentos, como, por exemplo, ter sido acusado de heresia pela Santa Inquisição, eu destaco aqui o seu trabalho em volta da catequese e conversão dos indígenas, e também a campanha em favor dos escravos, dos indígenas e também dos judeus que eram torturados pela Inquisição. E a gente percebe que com esse inquebrantável dinamismo, o padre Antônio Vieira não só se preocupou com as questões candentes do seu tempo, como também buscou agir em uma linha de coerência que por si só explica não somente a vastidão da sua obra, como também da sua ação mental e política. E, a esse respeito, Alcir Pécora, em seu artigo, desenvolveu uma hipótese acerca dos sermões do padre Antônio Vieira, a qual ele diz que os mesmos são compostos por uma unidade teológico, retórico e política. Então, por que o caráter teológico? Devido ao seu serviço voltado para o sacerdócio, né, para a igreja, a sua vinculação aí com a religião. E por que retórico? Porque os discursos do padre Antônio Vieira, e a gente vai poder comprovar isso ao longo do sermão, são marcados por um alto índice de persuasão, que inclusive eram características próprias da oratória religiosa do seu tempo. Então, a todo momento, o padre Antônio Vieira está fazendo uma ligação entre o ato cotidiano e o texto evangélico, para que a partir daquelas evidências, o seu ouvinte possa de fato se converter. E por que política? Devido à sua luta travada, inclusive acima das suas limitações sacerdotais, a qual o padre via a condição humana acima de qualquer verdade pragmática ou dogmática. E isso, inclusive, lhe rendeu fatais dissabores, né? Foi um pouco perseguido devido a esse caráter mais político e de se preocupar com todos os povos. Mas isso ajudou para o consagrar a grande estrela do barroco luso e brasileiro. E foi por esses e outros motivos que nenhum outro escritor conseguiu equiparar-se ao padre em nuances, em transes da vida, o que de fato o consagrou a maior expressão do barroco português e também brasileiro. Então, antes de fato adentrarmos no sermão, nós vamos ver algumas informações que serão importantes para que nós compreendamos como se dá essa escrita do padre Antônio Vieira. Então, como o próprio título já sugere, o sermão da segunda dominga aconteceu no tempo litúrgico do Advento. E, a esse respeito, Massime e Gontijo falam em suas dissertações e mestrado. Dizem que o tema do Advento abordado por Vieira vincula-se a um trabalho persuasivo voltado para a elaboração, no plano histórico e da ação no presente, tanto do significado do juízo universal quanto do juízo pessoal. Então, a partir dessa citação, e também é de conhecimento nosso, o tempo litúrgico do Advento é um momento voltado para a espera vigilante, para que bem se possa viver o dia 25 de dezembro,
a qual é relembrado o nascimento de Cristo. Então, a igreja usa como estratégia falar sobre o juízo final e também sobre o juízo pessoal, para que, de fato, o fiel possa, por esses meios, alcançar a conversão. E a gente vai ver, não somente no sermão da segunda domingo do Advento, quanto nos outros sermões que o padre Antônio Vieira fez nesse tempo litúrgico, muito a questão do juízo final. E é justamente vendo essa necessidade de conversão dos seus fiéis que o padre faz uma ligação entre o horizonte escatológico, né, que seria esse discurso voltado para o fim último dos tempos, da igreja, do cosmos, ao ato cotidiano, para que o seu ouvinte se convença que através do ordinário pode sim alcançar a salvação. Então, sobre a estrutura do sermão, observemos que ele é conceptista. Então, vocês podem parar o vídeo e voltar lá na parte que falo sobre o que é o conceptismo, para podermos, assim, adentrar o sermão e compreendê-lo. É um sermão dividido em 10 partes, ou 10 itens. No item 1 e no item 2, temos o introito ou exórdio, que é onde o padre vai começar a apresentar aquele objeto que ele quer analisar, a sua proposta, do que ele quer falar. Então é isso que ele apresenta no introito. Ele faz uma introdução sobre o que ele falará. Do item 3 ao item 8, nós temos o desenvolvimento, onde ele vai lançar mão de argumentos para provar e defender aquilo que ele está falando, na tentativa de convencer o seu leitor. No item 9 e no item 10 temos a peroração, onde ele encerra o seu sermão, faz algumas considerações e cita o fruto da sua fala, do seu sermão. Então, vocês percebam a intencionalidade que há no sermão do padre Antônio Vieira. Então, sobre isso, Xavier, ele fala que o objetivo, no caso, o objetivo do sermão aqui, se mostra na dissertação por meio da argumentação, fundamentada em provas, exemplos e ilustrações utilizadas para convencer o leitor da tese defendida, que é justamente isso que o padre Antônio Vieira vai fazer. E apenas a nível de exemplificação e de entendimento, podemos comparar um pouco a estrutura desse sermão à estrutura de uma redação. Mas não quero que vocês digam que é igual. Isso é apenas a nível de esclarecimento e de entendimento. Ok, agora nós vamos de fato adentrar no sermão. O padre Vieira começa aí a sua homilia do sermão da segunda domingo do Advento, fazendo um flashback do que ele havia dito no domingo passado, a qual ele mencionou a existência do juízo final e do outro mundo. E para bem embasar a sua fala, ele traz Mateus 11:2, a qual essa passagem bíblica relata a prisão de João Batista. E em seguida, o padre faz o questionamento: quem pode duvidar da imortalidade da outra vida, se vê nesta a maldade de Herodes levantada ao trono e a inocência do Batista posta em prisões? Então, diante desses apontamentos, o padre Vieira fala qual será a matéria do sermão, que consiste no fato que o juízo dos homens é mais perverso que o juízo de Deus. E o padre ainda faz uma ressalva, a qual ele diz que no domingo passado havia dito que o juízo de Deus é sim o mais severo, e ele continua afirmando isso. No entanto, esse julgamento de Deus se torna leve se comparado ao juízo dos homens. E o padre argumenta o porquê disso. Ele diz que, diante do julgamento de Deus, até um bandido se converte, até um bandido se salva. Mas diante do julgamento dos homens, até São João Batista se condena. E, ainda nessa parte introdutória, o padre Vieira continua trazendo passagens bíblicas, e dessa vez se encontra nos Salmos. E no primeiro versículo, o rei Davi fala: não entres em julgamento com teu servo, pois nenhum ser vivo é justo diante de ti. Mas, em um segundo momento, em outra passagem, o rei Davi também fala: Senhor, julgai-me vós e decidi a minha causa. Então, estaria o rei Davi se contradizendo? E o padre, ao mesmo momento, responde que não, pois o que aconteceu foi que, no primeiro versículo, o rei Davi compreende que o julgamento de Deus é absoluto e por isso é temível.
mas que se torna leve se comparado ao julgamento dos homens. Então é por isso que o rei Davi prefere ser julgado por Deus do que pelos homens. E ainda nessa questão de termos, o padre Antônio Vieira fala que nos evangelhos, ao Jesus falar sobre o julgamento final, fala que o Filho do Homem virá para julgar, e não o Filho de Deus. Então, por que é que Jesus faz essa troca de termos ao falar do julgamento? Porque, para o padre Antônio Vieira, o termo homem é mais pesado do que o termo Deus. Então, causa mais temor ser julgado pelo Filho do Homem do que pelo Filho de Deus. E aqui começa o desenvolvimento, a argumentação. Então, o discurso do padre Antônio Vieira é muito pontual. Ele fala algo, faz uma introdução e, em seguida, vai apresentar a argumentação, né? Para que, de fato, o seu ouvinte seja persuadido. E a primeira razão para que o juízo dos homens seja mais rigoroso que o juízo de Deus é porque Deus julga com o entendimento e os homens julgam com vontade. E o padre Antônio Vieira vem dizer que quem julga com entendimento pode julgar bem ou julgar mal, mas quem julga com a vontade sempre julgará mal. E a esse respeito ele traz a Santíssima Trindade, a qual diz o porquê que o poder de julgar é dado ao Filho, segunda pessoa da Santíssima Trindade, e não ao Espírito Santo. E o padre diz que quando o Pai criou o Filho, foi por entendimento. Mas quando o Pai e o Filho criaram o Espírito Santo, foi também por vontade. Então é por isso que quem virá para julgar a humanidade é o Filho e não o Espírito Santo. E ele ainda complementa essa primeira razão, falando sobre a condenação e crucificação de Cristo, a qual, por entendimento, Pilatos compreendeu que não havia culpa nenhuma em Jesus, mas por vontade e vontade cega, as pessoas o condenaram à morte, e morte de cruz. Já a segunda razão apresentada é que no juízo de Deus, geralmente só o testemunho da própria consciência já basta. Então, o padre diz que no juízo final estará, perdão, estará anjos, demônios, céus e terra lhe acusando. Mas se você tiver a consciência limpa, isso já basta. Bem diferente do juízo dos homens, em que a consciência não conta. Então o padre questiona: já que para o juízo humano a consciência não vale como testemunha, o que importa as defesas do coração para o inocente? E nesse momento o padre Vieira faz o link com o que havia acabado de falar sobre a crucificação de Cristo. E diz que essa justificação do justo já aconteceu na cruz, ao sair sangue e água do lado aberto de Cristo. E ele diz, fazendo uma alusão, que a água que saiu do lado aberto de Jesus é para fazer uma analogia à água em que o Pilatos falou: eu lavo as mãos no sangue desse inocente. Então, em seguida, ele apresenta a quarta razão. Padre Antônio Vieira diz que Deus julga o que conhece, mas os homens julgam o que não conhece. Então, é, ele fala que o demônio não conhece os pecados do pensamento. Então, apenas Deus conhece esse tipo de pecado. E apenas Ele é quem poderá julgá-los. Então, aí podemos observar que o Padre Antônio Vieira deixa claro que, ainda que o demônio ele tenha um certo poder, ele possa tomar uma certa atitude, mas os pecados do pensamento e o próprio pensamento apenas Deus conhece. Então, por isso que apenas Deus é quem pode julgar. E somos julgados por Deus conforme os mandamentos. Então, Deus toma como base os seus mandamentos que ele deixou, para que ele possa, assim, traçar o seu julgamento. Não é com base apenas em achismos, na vontade ou na pressão, como ocorreu, por exemplo, com o julgamento de Jesus Cristo, como Rose bem exemplificou. Deus considera o último instante de bondade, mas para os homens basta ser mal em algum momento da vida. Então, se você no último dia de vida, no último momento de vida, você consegue se converter, consegue se arrepender, então para Deus isso contará, enquanto para os homens não. Parece que o erro, ele é infinito. O erro, ele marca muito mais do que a bondade. Então, para os homens, no julgamento dos homens, essa mácula permanecerá. Na quinta razão,
ele faz a diferença entre o juízo de Jesus e o juízo dos homens. E Padre Antônio Vieira continua dizendo que Deus julga senão o fim. Os homens não esperam o fim para julgar. Então, nessa relação entre mostrar o juízo de Deus e o juízo dos homens e a trajetória das pessoas, é que o Padre Antônio Vieira vai fazer esse paralelo entre as 4 pessoas que morreram no dia da paixão do Senhor. E ele vai analisar o princípio e o fim da trajetória delas. Por exemplo, Jesus, Judas, o bom ladrão e o ladrão que não se arrependeu. Então, a nível de exemplificação, temos o bom ladrão e o ladrão que não conseguiu se arrepender. O bom ladrão, ele iniciou sua trajetória de uma forma ruim, mas no último momento de vida, ao ser crucificado, ele se arrependeu. Então, Deus, com certeza, considerará isso, enquanto o outro ladrão não. Ele começou sua trajetória de uma forma ruim e terminou também da mesma forma, porque ele não houve conversão. Então, vemos que durante sua trajetória ficou apenas isso, apenas essa mácula. Ele não alcançou a conversão. E o juízo de Deus é mais severo, mais baixa a conversão, fazendo uma relação, novamente, com o que Rose falou, do juízo do homem ser mais rigoroso do que o juízo de Deus. Então, ainda que seja mais rigoroso, mas em momento algum é falado que ele seja mais correto ou mais justo. Então, no item 8, ele já traz o julgamento dos homens na palavra de Cristo. Então, temos o homem e temos Deus. E continua dizendo que devemos temer mais a morte da alma do que a morte do corpo. Porque a morte da alma implica necessariamente na morte desta e na morte do corpo. E o único que pode condenar nossa alma ao inferno é Deus. Enquanto o homem, ele pode matar apenas o corpo. E jogados no inferno, seremos mortos de corpo e de alma. E a inocência do juízo do homem, ela não é assegurada, enquanto para Deus o seu julgamento sempre é correto. Jesus, em vida, ele traçou meios e ações de combater o juízo dos homens, por exemplo, afrontando e discordando dos escribas e dos fariseus, que eram, na comunidade judaica, os responsáveis por elaborar e fazer valer as leis. Então, eles eram responsáveis pelos julgamentos. Então, ao fim do seu sermão, o Padre Antônio Vieira, ele traz o paralelo entre o juízo de Deus e o juízo do homem. O juízo de Deus é o juízo de um só dia, enquanto o juízo do homem é mais temível e é todo dia. Então, o juízo de Deus é o juízo final, é aquele dia em que ele irá julgar todos. E haverá prenúncios, haverá sinais deste dia, enquanto o juízo do homem é mais temível e é frequentemente lançado sobre os outros. Ou seja, constantemente estamos sendo julgados aqui na Terra. Deus julga a partir do uso da razão. Então, eu quero que vocês entendam a razão, não como você sendo detentor da verdade, mas a partir do momento em que somos capazes de tomar ações e ter consciência do que essas ações irão implicar, ou seja, das consequências. Então, Deus traça o seu julgamento a partir disso, enquanto o homem não. Por exemplo, uma criança pode tomar alguma atitude que irá lhe marcar até sua fase adulta, ou então até o final de sua vida. Então, isso é um exemplo de como o juízo do homem se aplica. Ele não espera o ser ter noção, ter razão para aplicar o seu julgamento, diferentemente do juízo de Deus. Então, o juízo dos homens para os homens e o juízo de Deus para eles. Então, julgamos a nós mesmos quando julgamos o outro. Então, encerrando o seu sermão, dizendo a frutificação do Padre Antônio Vieira, nesse seu sermão, ele deixa essa mensagem, que a mesma medida que usamos para julgar os outros, por ela também seremos medidos. Então, se quisermos julgar, viremos olhos para dentro, que andam mal, porque acharemos tanto que julgar, que examinar e que condenar. Então, essa é a frase última do Padre Antônio Vieira, é a mensagem última que ele deixa. Então, é o grande ensinamento. Então, foi um vídeo transmitido via plataforma StreamYard. Espero que ele possa vir ajudar vocês no estudo do Padre Antônio Vieira e do Barroco. Nós, quando fomos começar a estudar sobre, não tivemos tanto auxílio da internet em si, de conteúdos disponíveis na internet.
Então, espero que com a orientação também dos nossos professores, vocês possam adentrar a obra do Padre Antônio Vieira, um grande humanista, uma pessoa que em vida se preocupou com o homem, se preocupou com o ser humano, que deixou sua tão vasta obra aí para ajudar-nos. E a gente vê, né, ao fim dessa análise do sermão, o compromisso que o Padre Antônio Vieira tinha de fato com a salvação das almas. E a gente também vê que se comprovou o que mencionamos logo no início do vídeo, a questão do Padre Antônio Vieira se identificar mais com o conceptismo. Então, de fato, o seu sermão apresenta muito a questão da razão, da inteligência, também um pouco do sentimentalismo. A persuasão falou muito forte, então tudo que o Padre Antônio Vieira menciona em sua fala, ele comprova, então essas características predominam no seu discurso. E nós agradecemos a quem viu até aqui. Caso fique alguma dúvida, nos contate por meio dos nossos e-mails. E também sigam a Nau Literária no Instagram, que sempre tem conteúdo com muito enriquecimento para todos nós. Até a próxima.